Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma ótima terça-feira para você e toda a sua família. Este é o programa Reflexões da Fé, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui do campo de Apucarana, que tem como pastor-presidente, pastor Daniel Salles Acioli, e ele que é o responsável por esta programação e também por toda a igreja na cidade de Apucarana. Eu sou o pastor Arthur Escobar, responsável pela Igreja Assembleia de Deus, ali no Jardim Interlagos. A nossa igreja fica na rua Cristiano Kuzmal, número 310. É muito fácil de você encontrar, ela fica na rua principal do nosso bairro. E eu estou aqui hoje para convidar você para ficar conosco até o final desta programação, para juntos meditarmos na palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. Portanto, não saia daí, fique conosco, nós vamos ouvir e assistir um belíssimo clipe e logo após esta linda canção, nós voltaremos com a ministração da palavra do Senhor, nosso Deus. Minha mente diz que eu não vou conseguir. Essa é minha razão, tentando me impedir. Mas lá em meu coração, uma voz me diz que sim. Essa é a minha fé, é a voz de Deus em mim dizendo: vai, eu sou contigo, sou teu Deus, e não há nada a temer. Se o sol se escurecer, eu sou a tua luz, eu sou amanhecer. Vai, não ouço o som do vento a soprar, não temo a fúria desse mar. Eu libero minha palavra e hoje tudo novo se fará. Contigo sou teu Deus e não há nada a temer. Se o sol se escurecer, eu sou a tua luz, eu sou o amanhecer. Vai, não tema a fúria desse mar. Eu libero minha palavra e hoje tudo novo se fará. Muito bem, você acabou de assistir e ouvir esta belíssima canção, esse belíssimo louvor
que com certeza falou profundamente ao seu coração. Hoje é terça-feira e nós temos culto em nossa igreja, aqui na cidade de Apucarana, e eu gostaria de convidar você para participar de um dos nossos cultos em qualquer igreja aonde faça parte a sua localidade, para que você seja também edificado pela palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero ler um texto com todos vocês, que se encontra no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias e filho de Ido. Meus irmãos, eu amo a palavra de Deus. Eu sou um homem apaixonado pelas Escrituras. E todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, cada vez que a leio, eu fico mais surpreso, mais surpreendido com tantos detalhes que a palavra de Deus tem. Nesse texto, o livro do profeta Zacarias, em um todo, ele vai contar acerca da história da nação de Israel. A história da nação de Israel, que era formada por um só povo, uma só nação, diante de uma promessa que Deus havia feito a Abraão, dizendo para ele que não era para ele sair, era para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, e ir para a terra em que Deus o mostraria, e ali então Deus o abençoaria, de uma maneira que a sua semente se multiplicaria sobre a face da terra. Tudo isso se cumpre quando a nação de Israel foi levada cativa lá para o Egito para trabalhar como escravo, e essa nação em que havia escolhido para viver uma vida na presença de Deus, ficou num período de 40 anos no deserto, peregrinando em busca da terra em que Deus havia prometido para eles. Quando eles entram nessa terra em que Deus havia prometido para eles, a única coisa que eles precisavam fazer era glorificar a Deus, servir a Deus diante de tudo aquilo que o Senhor havia feito por eles, até mesmo de tantos livramentos que Deus havia dado no deserto, suprindo as necessidades para eles, dando a eles tudo aquilo que era necessário. Agora que eles entraram em uma terra que manava leite e mel, a única coisa que eles precisavam era de viver uma vida na presença do Senhor. E o que eles fazem? Se afastam da presença de Deus, se apostataram da fé. A nação de Israel se divide em 2 reinos, reino norte e reino sul. No reino norte ficou as 10 tribos de Israel, no reino sul as 2 tribos de Judá. No reino norte teve 19 reis, dentre esses reis todos eles pecaram, transgrediram contra as leis do Senhor, foram levados cativos pela Síria para trabalhar como escravo. No reino sul teve as 2 tribos de Judá, ali havia 20 reis, dentre esses 20 reis que passaram pelo reino sul, 8 deles foram reis bons e 12 reis maus. Jeoaquim foi um dos piores reis que havia no reino sul e permitiu então que Deus mandasse de uma forma para trazer juízo contra a nação de Israel, os babilônicos que se levantaram contra a nação de Judá por 3 vezes. Na primeira vez foi no ano de 605, anos antes de Cristo, que ele leva cativos para trabalhar como escravo na Babilônia. E nesse período ele leva Daniel, seus 3 amigos, Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E aí depois, no ano de 597, anos antes de Cristo, novamente ele se levanta contra a nação de Israel e leva mais 10.000 judeus exilados. E pela última vez, então, no ano de 586, anos antes de Cristo, ele leva os cativos para a Babilônia para que também ali trabalhassem como escravo. Tudo isso aconteceu em 3 levas. Eles estavam na Babilônia, debaixo de uma promessa que depois de 70 anos eles voltariam novamente para Jerusalém para reconstruir a cidade e reconstruir os muros. Quando eles retornam para Jerusalém, nas 3 levas também, a Bíblia vai dizer que Deus levanta o profeta Zacarias para profetizar acerca do juízo em que Deus havia trazido para Judá e para a restauração do seu povo. Quando Zacarias, ele então, profetiza para a nação de Judá, ele vai dizer que foi no ano 2º do rei Dário. E o que é interessante é que nesse primeiro versículo que nós lemos desta profecia, ele vai citar 3 nomes e que 3 nomes têm um significado tremendo para todos nós
e que traz uma verdadeira revelação da palavra do Senhor para aqueles que ainda estavam no cativeiro. Veja que ele fala de Zacarias, ele fala do seu pai Baraquias e ele fala do seu avô Ido. O que ele queria trazer, qual era a revelação que ele queria trazer para o povo de Judá, qual era a mensagem que ele queria trazer através desses 3 nomes. Todos nós sabemos, e a história relata para todos nós, que Zacarias ele nasceu lá no cativeiro, lá na Babilônia. Quando Zacarias nasce na Babilônia, o seu pai Baraquias dá a ele o nome de Zacarias. Mas qual era a mensagem que Deus queria trazer para o povo de Israel? A mensagem era exatamente essa. Zacarias no hebraico quer dizer Deus se lembra, Deus se lembrará. A mensagem que Deus queria trazer para o povo era exatamente essa. Deus se lembra de vocês. Deus não se esqueceu de vocês. Por maior castigo que vocês estejam enfrentando, por maior tribulação que vocês estejam passando, por maior juízo que vocês estão vivendo, Deus não se esqueceu de vocês. Todas as vezes em que eles chamavam Zacarias pelo seu nome, a mensagem estava ali registrada, trazendo uma palavra de esperança para o seu povo, dizendo: Deus não se esqueceu de vocês. Deus não virou as costas para vocês. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Quando a Bíblia diz em Isaías 59, para o povo de Israel que estava no cativeiro, porque é importante você destacar isso, do primeiro capítulo do profeta Isaías até o capítulo de número 29, ele está falando para o povo antes do cativeiro. Do capítulo de número 29 até o capítulo de número 60, você vai ver que ele está falando para o povo de Israel que está no cativeiro. E do capítulo 60 ao capítulo de número 66, ele vai falar para o povo de Israel que estava após o exílio. Então o povo está no cativeiro. E ele traz uma mensagem para o povo que estava dizendo que Deus havia esquecido deles, que Deus havia os abandonado. E aí ele diz: olha, pode uma mãe se esquecer dos seus filhos, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Portanto, você que está me assistindo nesta tarde, a palavra que eu tenho para o seu coração é exatamente essa. Deus não se esqueceu de você. Deus, ele te ama, ele tem um plano com a sua vida. Não importa a tribulação e a circunstância que você tem enfrentado, existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que trabalha em teu favor e ele não te abandonou. Pode uma mãe se esquecer dos seus filhos, diz o texto. Todavia, eu jamais me esquecerei de ti. Qual era a outra lição em que o Baraquias queria trazer à nação de Israel e o profeta Zacarias ao registrar o nome do seu pai nesse texto? Baraquias, no hebraico, quer dizer: Deus te abençoe, Deus te abençoará e Deus irá nos abençoar. É exatamente isso que Deus queria trazer para a nação de Israel que estava no cativeiro. Olha, vocês estão no cativeiro, vocês estão presos, vocês estão aprisionados, mas existe um Deus que deseja abençoar vocês. Existe um Deus que deseja cuidar de vocês. Existe um Deus que deseja pelejar por vocês. Existe um Deus que ele não vos abandonou. E além de não vos abandonar, o maior prazer desse Deus, o maior desejo que esse Deus tem é de abençoar a sua vida. Queridos, tão verdade é que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 22, que é o Senhor quem abençoa. Ele que abençoa e ele não acrescenta dores. Aqui revela para nós a fonte de toda a bênção. Da onde é que vem a bênção para o povo? Quem é que abençoa? Quem é que faz prosperar? Não existe outro a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode mudar o cativeiro que você está enfrentando. Só Ele pode te arrancar desse fundo do poço, escrever uma nova história para você e fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse texto revela para nós, e isso é fantástico, que existe um Deus que tem o controle da minha vida e que tem o controle da sua vida na palma da sua mão. Ele não te abandonou. Ele não se esqueceu de você e o maior prazer que ele tem é de abençoar os seus filhos. Pastor, então o que eu preciso fazer é exatamente o que está escrito no versículo de número 3.
tornai para mim, diz o Senhor, e eu tornarei para vós. O que você precisa fazer é voltar para o Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, abandonar a prática errada que você está vivendo e viver uma vida plena na presença do Senhor. E só assim você vai poder desfrutar de todas as promessas que Ele tem na sua vida. Interessante, meus irmãos, é que a Bíblia diz que Baraquias coloca o seu filho de nome de Zacarias. Mas além de Baraquias, que era o seu pai, havia o seu avô e o seu nome era Ido. Esse nome Ido no hebraico quer dizer no tempo certo, no tempo oportuno. Olha que fantástico a palavra de Deus. Olha que tremendas revelações em que nós encontramos em um simples versículo da palavra de Deus. Veja como Deus fala conosco de uma forma poderosa. A Bíblia vai dizer que Ele nos abençoa, que Ele nos livra, que Ele nos guarda no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo determinado por Ele. Veja que fantástico a palavra de Deus. Zacarias quer dizer que Deus, Ele não se esqueceu de você, que Deus não te abandonou, que Ele não virou as costas para você. Baraquias quer dizer que Deus irá te abençoar, que Deus vai abençoar você. E Ido quer dizer que Deus irá te abençoar, que Deus irá te prosperar no tempo certo, no tempo pré-determinado por Ele. Então veja, Deus não se esqueceu de você. Deus, Ele irá te abençoar, mas Ele irá te abençoar no tempo certo. Todas as vezes em que nós nos precipitamos, todas as vezes que nós tomamos uma decisão precipitada, errada, fora da direção de Deus, pagamos um preço muito alto. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes, capítulo de número 3, olha o que a Bíblia diz. Em Eclesiastes, capítulo de número 3, olha que fantástico acerca do tempo. A Bíblia vai dizer que há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. A Bíblia vai dizer que há tempo de plantar, mas também há tempo de arrancar o que se plantou. A Bíblia diz que há tempo de matar, mas a Bíblia diz que também há tempo de curar. A Bíblia diz que há tempo de derrubar, mas a Bíblia diz que também há tempo de edificar. A Bíblia diz que há tempo de rir, mas a Bíblia também diz que há tempo de chorar. A Bíblia diz que há tempo de prantear, mas a mesma Bíblia diz que há tempo de dançar. A Bíblia diz que há tempo de espalhar pedras, mas a palavra do Senhor também diz que há tempo de ajuntar pedras. A Bíblia diz que há tempo de abraçar. E nós estamos vivendo em um tempo, por causa da pandemia, de se afastar. Cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que há tempo de buscar, mas também há tempo de perder. A Bíblia diz que há tempo de guardar, mas há tempo de jogar fora. A Bíblia diz que há tempo de rasgar, mas a Bíblia diz que também há tempo de coser. A Bíblia diz que há tempo de falar, mas a Bíblia também diz que há tempo de ficar calado. A Bíblia diz que há tempo de amar, mas também há tempo de odiar. A Bíblia diz que há tempo de guerra e tempo de paz. Todas as vezes que nós compreendemos a palavra de Deus, nós entendemos que esse Deus, Ele não se esqueceu de nós, que esse Deus, Ele não nos abandonou, que esse Deus, Ele nos ama, nos guarda, nos protege, que esse Deus nos faz prosperar e, acima de tudo, Ele faz tudo isso no tempo certo. Há um tempo novo de Deus para a sua vida. Há um tempo novo de Deus para a sua família. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele tudo fará. Que Deus abençoe você e que você nunca esqueça que Deus não se esqueceu de você, que Ele quer te abençoar no tempo certo. Um grande abraço e até o próximo programa, se Jesus não voltar.